Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos, todas. Aqui, seu irmão Renato Siqueira falando. Hoje é quinta-feira, dia aqui na nossa casa de fazer o Evangelho em família, né? Toda quinta-feira, nós, eu e minha esposa, que está sendo a minha auxiliar aí, servindo de camera girl, nós fazemos o nosso trabalho com o Evangelho, né? Então, nós utilizamos como obras de referência o Evangelho, né? Essa versão aqui, inclusive, eu super recomendo, tá? Que é a versão do Cláudio Damasceno, tá? É uma leitura muito boa, uma versão bastante atualizada do Evangelho, então recomendo muito essa versão aqui, da editora Besouro, tá na 14ª edição. Usamos também esse livro que é do irmão José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, né? São algumas passagens, né, que esse irmão, por inspiração, ele traz pra gente. Então a gente sempre utiliza também a leitura desse livro aqui no nosso estudo. Eventualmente fazemos também a leitura desse pequeno livrinho, Jesus no Dia a Dia, né? Que tem também algumas pequenas passagens sobre algumas pequenas histórias e tudo mais, mas é sempre bom para dar continuidade, terminar o Evangelho. A gente sempre termina o Evangelho com a passagem desse livrinho aqui. Temos como compêndio, né, de referência, por que não, né, a Bíblia Sagrada, né? Temos a Bíblia aqui quando a gente precisa de algum apoio do Evangelho, né? Ou aqui a gente tem também a Bíblia. Renato, você é um bandista, né? Fazendo o Evangelho, lendo a Bíblia. Então, só para vocês entenderem, né? Eu já falei num outro vídeo e eu sempre vou dizer isso, vocês sempre vão me ouvir falar isso. Não existe luta do bem contra o mal. A nossa luta, enquanto seres humanos, encarnados ou desencarnados, a nossa luta é a luta da ignorância contra o conhecimento. A ignorância que traz para o espírito humano a treva, o medo, a angústia, o ódio, o preconceito, tudo isso é fruto da ignorância, do desconhecimento, do não saber. Quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, menos suscetível, menos frágil você é para lidar com as manipulações, tanto, né, daqueles espíritos desencarnados que, né, aproveitam seus momentos de baixa vibração para atacar você, para te desestabilizar, quanto também as manipulações dos encarnados, né, que, aproveitando às vezes da sua ignorância, do seu desconhecimento a respeito dos ensinamentos, né, sagrados, né, não apenas de Jesus, mas de todos os grandes mestres espirituais, né, que passaram pela nossa Terra, acabam usando essa falta de conhecimento, essa ignorância, para te manipular, para sequestrar o teu Ori. A gente ainda vai ter um vídeo aqui falando sobre esse assunto, né, sequestro de Ori, e não é nada disso que vocês estão imaginando, para impor a você, né, o medo, impor a você uma autoridade baseada no medo. Esse medo acaba, meu irmão, minha irmã, quando você senta com a sua família e você estuda o Evangelho. Acaba quando você se educa como um bandista. Aqui atrás, ó, vocês podem ver, tem um monte de livros ali de espiritismo, de umbanda. Tem livros ali, inclusive científicos, né, que abordam a espiritualidade sob o ponto de vista científico. Porque espiritualidade é ciência. A gente só ainda não conseguiu, né, fazer com que isso seja claro, mas espiritualidade é uma ciência, a ciência do espírito, né? E estudar o Evangelho, como nós fazemos aqui todas as quintas-feiras, é uma maneira de se proteger da ignorância, se proteger da escuridão, se proteger do medo, se proteger do ódio. Então eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, tá, a praticar o Evangelho na sua casa.
Compra o Evangelho, isso aqui é barato, acho que é R$30. Você consegue inclusive comprar a versão digital para o Kindle, se você não quiser ler de repente no ônibus, no metrô. Não deixe de ler o Evangelho. O Evangelho não é de Kardec. Muitas pessoas falam, o Evangelho de Kardec. Não, meus irmãos. É o Evangelho dos Espíritos. É o Evangelho que foi trazido para nós através do Espírito da Verdade, que foi codificado pelo nosso amado irmão Kardec, para que nós evoluíssemos como espíritos. Então, se você confia na palavra do seu preto velho, se você confia na palavra do seu caboclo, se você confia na palavra do seu Exu, da sua pombagira, do seu boiadeiro, do seu herê, do seu marinheiro, se você confia na sua espiritualidade, não há nenhuma razão para você invalidar o Evangelho. Porque ele foi codificado como mensagem para você, para mim, para todos nós, para que nós pudéssemos evoluir espiritualmente. Então, se você acredita no mundo espiritual, não há razão nenhuma para você não colocar o Evangelho na sua vida. Espero que esse vídeo possa ter servido aí de inspiração, né? E se você tiver, né, se você for um dos meus irmãos ou irmãs, esteja aqui em São Paulo, Barueri, e você tiver, né, sentir a necessidade, o desejo no seu coração de estudar o Evangelho, ou vir uma reunião ou outra, manda uma mensagem pra gente aqui no nosso canal, ou no Instagram, ou no TikTok, ou enfim, qualquer outro canal que você consiga falar com a gente. E a gente marca, né? A gente tem aqui sempre um lugar à mesa, né? Sempre tem mais um copo de água fluidificada para oferecer. Então a gente marca e aí você vai ser um prazer receber você na nossa residência, para a gente poder compartilhar esse breve momento aqui. É toda quinta-feira, por volta das 19 horas, a gente tem aqui o Evangelho. Vai ser um prazer abrir as portas para receber vocês, caso vocês estejam interessados em participar desse estudo. Fiquem com Deus e um grande abraço.